Você já sentiu aquela luta interna quando uma tentação aparece? Parece que sua mente e seu espírito entram em conflito. Você sabe que não deve ceder, mas algo insiste em te puxar para o erro. Por que isso acontece? Como vencer essa batalha? A verdade é que a tentação não é algo novo e não acontece por acaso. O inimigo conhece nossas fraquezas e usa artimanhas sutis para nos desviar do caminho. Mas Deus nos dá uma estratégia poderosa para resistir e permanecer firmes. Meus irmãos e irmãs em Cristo, é uma alegria ter vocês aqui conosco no canal Passagens Bíblicas Narradas. Devocional. Hoje, vamos mergulhar na Palavra de Deus e descobrir o segredo para vencer as tentações e permanecer inabaláveis na fé. Você vai entender como o inimigo age e como Deus nos ensina a resistir. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar sua forma de lidar com as tentações. O que a Bíblia diz sobre as tentações? A tentação não é algo novo. Desde o Jardim do Éden, o inimigo usa as mesmas estratégias para tentar afastar o ser humano de Deus. A boa notícia é que a Bíblia nos ensina como identificar e resistir às tentações. Um dos versículos mais poderosos sobre esse tema está em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui Deus nos revela um segredo espiritual fundamental. Antes de resistirmos ao diabo, precisamos nos sujeitar a Deus. Muitas pessoas tentam vencer as tentações apenas com força de vontade, mas sem um relacionamento profundo com Deus, a resistência se torna fraca. A verdadeira força vem da comunhão com o Senhor. Outro versículo essencial está em 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Isso significa que nenhuma tentação é maior do que a capacidade que Deus nos dá para resistir. Sempre há um caminho de escape, mas será que estamos atentos para enxergá-lo? A tentação não é pecado, mas ceder a ela nos afasta de Deus. Até Jesus foi tentado no deserto, Mateus 4:1-11, mas ele venceu porque estava cheio da palavra e do Espírito Santo. Se quisermos vencer as tentações, precisamos seguir o exemplo de Cristo e usar as mesmas armas espirituais. Como aplicar esse ensino na vida cristã? Agora que entendemos o que a Bíblia diz sobre as tentações, surge uma pergunta essencial: como colocar isso em prática no dia a dia? Aqui estão passos fundamentais para resistir ao pecado e permanecer firme na fé. Sujeite-se a Deus antes de resistir ao inimigo. O primeiro passo para vencer as tentações não é lutar contra o diabo, mas se render a Deus. Quanto mais próximos estamos do Senhor, mais fortalecidos estamos para dizer não ao pecado. Como podemos fazer isso em nossa vida? Ter um tempo diário de oração e leitura da palavra. Buscar viver em obediência aos princípios de Deus. Pedir ao Espírito Santo discernimento para evitar armadilhas espirituais. Alimente seu espírito, não a carne. A Bíblia nos ensina em Gálatas 5:16. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que alimentamos se fortalece. Se alimentamos a carne com desejos mundanos, a tentação será mais difícil de resistir. Mas se alimentamos nosso espírito com oração, louvor e comunhão com Deus, venceremos com mais facilidade. O que você tem consumido diariamente? Seu coração está cheio da palavra ou das coisas deste mundo? Fuja da tentação, não brinque com ela. Muitas vezes, o erro não está em ser tentado, mas em se expor desnecessariamente ao que pode nos fazer cair. Em 2 Timóteo 2:22, a Bíblia nos ensina: foge também das paixões da mocidade. José é um grande exemplo de alguém que fugiu da tentação. Quando foi assediado pela esposa de Potifar, ele não tentou negociar ou resistir com suas forças. Ele correu, Gênesis 39:12.
Você tem evitado as situações que podem te levar ao pecado ou tem permitido pequenas concessões? Use a palavra de Deus como espada. Jesus nos mostrou que a melhor arma contra a tentação é a palavra de Deus. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele respondeu com as Escrituras. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Memorizar versículos que fortalecem nossa fé. Declarar a palavra em voz alta sempre que sentir que está sendo tentado. Usar a Bíblia como um escudo contra os ataques do inimigo. Tenha uma vida de oração e vigilância. Jesus nos ensinou em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração nos fortalece espiritualmente e a vigilância nos ajuda a perceber os sinais de perigo antes que seja tarde demais. Você tem um momento diário de oração? Está atento às pequenas tentações antes que elas se tornem grandes problemas? Se aplicarmos esses princípios, seremos fortalecidos para resistir ao inimigo e permanecer firmes no caminho do Senhor. Você está preparado para resistir? Todos nós enfrentamos tentações. O inimigo conhece nossas fraquezas e tentará nos desviar sempre que tiver oportunidade. Mas a grande questão é, estamos preparados para resistir? A Bíblia nos garante que Deus nunca permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Isso significa que sempre há um escape, sempre há uma saída, sempre há uma forma de vencer. Mas para isso, precisamos nos fortalecer espiritualmente. Se não estivermos firmes na palavra e na oração, quando a tentação chegar, seremos como uma casa sem alicerce que desmorona na primeira tempestade. Pense por um momento, quais são as áreas da sua vida onde você mais enfrenta tentações? Será que você tem se preparado espiritualmente para vencê-las? Se você sente que tem lutado sozinho e que às vezes a tentação parece mais forte do que você, hoje é o momento de buscar força no Senhor. Vamos agora orar juntos, pedindo que Deus nos fortaleça e nos dê sabedoria para resistir ao inimigo e permanecer firmes na fé. Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, nos colocamos diante da Tua santa presença agora, reconhecendo que sem Ti somos fracos, mas em Ti somos mais que vencedores. Senhor, vivemos em um mundo cheio de tentações e armadilhas espirituais. O inimigo trabalha incansavelmente para nos afastar de Ti, tentando nos enfraquecer, nos seduzir e nos desviar do caminho da verdade. Mas hoje, Pai, clamamos pelo Teu poder e pela Tua fortaleza para resistirmos a toda investida do mal. Dá-nos discernimento, Senhor, para identificarmos as sutilezas do inimigo. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos para enxergar os laços que tentam nos prender. Não queremos ser enganados, não queremos cair no pecado, não queremos nos afastar da Tua presença. Pai, fortalece o nosso espírito para que possamos dizer não àquilo que desagrada ao Teu coração. Assim como Jesus venceu a tentação no deserto com a Tua palavra, que possamos ter a Bíblia gravada em nossos corações para resistirmos às investidas do inimigo. Que o Espírito Santo nos envolva com poder, nos guie, nos alerte, nos fortaleça. Que em momentos de fraqueza, lembremos que o Senhor já nos deu um escape. Que possamos fugir do pecado, como José fugiu da mulher de Potifar, sem hesitação, sem olhar para trás. Renova a nossa mente, Pai. Purifica os nossos pensamentos, tira de nós toda fraqueza, todo desejo carnal, toda inclinação para o erro. Enche-nos com Tua presença, reveste-nos com a Tua armadura, fortalece a nossa fé. Declaramos, em nome de Jesus, que o inimigo não terá poder sobre nós. Nenhuma tentação será forte o suficiente para nos afastar do Senhor, porque estamos escondidos debaixo das Tuas asas. Pai, toma o controle das nossas vidas, santifica-nos, molda-nos segundo a Tua vontade e faz-nos permanecer firmes até o dia em que estaremos contigo na eternidade.
Oramos e declaramos essa vitória em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, tome uma decisão agora mesmo. Fortaleça sua fé, busque a Deus e resista ao inimigo com a palavra e a oração. O Senhor já te deu as armas espirituais para vencer. As tentações sempre virão, mas aquele que está firmado na presença de Deus nunca será abalado. Lembre-se, Deus sempre oferece um escape e hoje Ele está te chamando para uma vida de santidade e força espiritual. Meus irmãos e irmãs em Cristo, se esta palavra te fortaleceu, eu te convido a seguir nessa jornada de fé conosco. Se inscreva no canal Passagens Bíblicas Narradas Devocional e ative o sininho para receber mensagens diárias que edificarão sua vida e fortalecerão sua comunhão com Deus. Deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. Comente aqui embaixo. Você já enfrentou tentações que pareciam impossíveis de vencer? Como Deus te ajudou? Compartilhe seu testemunho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra de fortalecimento. Nosso próximo vídeo já está chegando e eu espero te ver aqui novamente. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.